Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e bem-vindos a mais um episódio do DNA, o último episódio do DNA Desistir Não Acelera de 2022, fechando a temporada, concluindo, encerrando um ciclo e um episódio no mínimo diferente, né? Já que você pode perceber, estou aqui sozinho hoje, eu não trouxe um convidado, uma convidada, e vocês já vão entender o motivo. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês que me acompanharam e acompanharam os nossos convidados aqui ao longo dos 8 episódios anteriores, que foram então episódios em que a ideia era trazer convidados com histórias que pudessem nos inspirar, a você, a mim, a qualquer outras pessoas mais. Então eu quero agradecer também a eles por terem tido esse tempo e disposto esse pedacinho de agenda para estar aqui com a gente em episódios aí de em torno de 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que tiveram bastante história para contar. Então, obrigado a todos vocês, também aos que assistiram, né, naturalmente, e ouviram, afinal a gente não está só no YouTube, mas também lá no Spotify e em outros canais agregadores de podcast. Né? Se não está seguindo, aproveita agora a oportunidade, faça isso nesse exato instante, porque 2023 está chegando com mais novidades. Então, para começar essas novidades, eu preciso encerrar um ciclo. Então, por isso, esse episódio, um episódio comigo sozinho, trazendo principalmente reflexões em cima da palavra que mais foi desafiadora para mim nesse ano, quem tem me acompanhado, mesmo antes do podcast, tem aí um ano e 2 meses, talvez, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, numa pegada de foco, para que eu construa um estilo de vida. Então a palavra foco ela foi muito desafiadora para mim e eu quero compartilhar isso aqui com vocês sobre o que eu aprendi, onde eu errei, onde eu tô tendo dificuldades agora, porque você pensa, poxa, ele passou 1 ano focado lá, que legal, né? Várias postagens lá no Instagram, etc e tal. Mas eu também sempre compartilhei, cara, isso aqui não é difícil, não é fácil. Tem aqui algumas situações, mas o foco vem e me ajuda a manter o trem nos eixos, né? O trem no trilho. Então eu quero compartilhar esses ensinamentos, o que eu aprendi que foi útil para mim pode ser útil para você também, que quer construir uma vida mais saudável, que quer ter foco na dieta, foco nos treinos. E trazendo então aqui, eu não vou usar... Esse não é o episódio que eu vou levar o quanto a vida saudável trouxe para mim benefícios no trabalho, por exemplo. Até porque é importante a gente segmentar aqui algumas coisas. Eu não sou atleta, eu não trabalho com absolutamente nada do mundo da vida fitness ou saudável, nutrição, treino, nada disso. Muito longe, então, ainda, quem fala assim, pô, cara, tá virando bodybuilder? Não, pelo contrário, tô bem distante. Embora eu já tivesse tido uma ideia, uma vontade, mas não é o meu foco. Então, existe a galera que tem esse drive, esse contexto, não é o meu, tá? As experiências que eu vou compartilhar aqui, elas foram inteiramente vividas por mim, aprendidas também com os profissionais que me auxiliam aqui. Eu tive dezenas pode ser um exagero, mas pessoas que de algum modo foram alavancas para eu chegar onde eu cheguei aqui. Algumas pessoas que são inspiração, que eu conheço e outras que eu não conheço, e pessoas que são prestadores de serviços, como o meu personal, quem monta a minha estratégia de alimentação, e assim vai. Então tem todo um contexto aqui que me ajuda também a seguir e gerar aprendizado para mim. Então são experiências vividas única e exclusivamente por mim, dentro desse período aí de 1 ano, basicamente, tá? 1 ano e pouquinho. Bom, então, antes de eu começar a compartilhar aqui, eu entendi na minha trajetória, eu percebi 6 pilares ali. Se eu conseguisse montar um mapa, e eu consegui, eu fiz isso, se eu montar um mapa e dizer para vocês, cara, qual é o caminho? Não é um caminho, não é algo linear necessariamente. Se eu quiser construir uma vida saudável, é óbvio que existem passos, e aí você até poderia tratar de maneira linear, mas o que eu quero dizer é que tem um elemento que está dentro disso tudo, que é o seu cérebro e as suas emoções, que isso não é tão linear da forma como se prescreve a forma de fazer um treino ou de repente lidar com uma dieta. Não é tão simples assim. Então esse lado, né, esse pedaço do cenário é que encaixa o mapa que eu montei aqui. Né? Então,
Pô, se você falar, Vitor, você vai compartilhar ideia de treinos? Claro que não, eu não sou especialista nisso, pô. Tem o Júnior que faz isso pra mim, pô. Então não tem, não é. Eu aprendo, mas não sou o cara que vai replicar isso. Não tenho essa competência. Alimentação, a mesma coisa. Então, o que eu trago aqui são pilares ligados aos aspectos emocionais, que podem ser bloqueadores ou habilitadores para você chegar nesse estilo de vida ou em algo diferente do que você tem hoje. Tudo depende do que você deseja, do que você quer e o quanto você quer. Então, isso é um disclaimer importante para ser dito aqui. E o outro é que, do que eu vou falar para vocês, que eu percebi em mim, né, esses 6 pilares, tem talvez um sétimo ali que eu vou trazer para frente de tudo. Dependendo do quanto você queira o que você quer, e dependendo do quanto isso for importante para você, né, o seu objetivo, você vai precisar deixar alguma coisa para trás. E deixar algo para trás, dependendo do que seja, pode doer. Então você é necessário para lidar com, né, a construção de um novo estilo de vida, é necessário que você abandone não somente hábitos, muitas vezes, né? E hábitos eu digo ligados a sono, alimentação, treino, né? Saídas, por exemplo. Porra, se você quer ficar todo final de semana indo pra balada lá até 5 da manhã do dia seguinte, né? Você vai, sei lá, sai uma sexta-feira, 5 da manhã você ainda tá na balada, 5 da manhã de sábado, aí vai sábado fazer a mesma coisa, pô, teu sono não vai ficar legal, provavelmente, vai ter uma série de alterações hormonais que não vão contribuir para tudo que você poderia ter. É uma escolha sua. Isso pode retardar o teu processo. Então, se você quiser chegar em algum lugar diferente, você vai naturalmente deixar algo para trás. Isso é um exemplo de um comportamento. Mas não é só isso. Você deixa para trás também o contato talvez frequente com algumas pessoas. Ou mesmo você tira pessoas daquele contexto frequente da sua existência. E isso pode ser muito difícil. Então, é importante você ter um olhar consciente de o quanto você quer versus a disposição que você tem. Eu quero muito alguma coisa, e a disposição que você tem para chegar lá? Sabendo que no caminho você terá de deixar coisas para trás. Eu fui descobrindo isso ao longo do processo. E isso foi bem interessante, porque para mim, por exemplo, parar de beber não foi algo dolorido. Eu já vinha num processo ali, devagarzinho, parando e tal. E aí chegou no final de 2021, eu falei, não vou mais beber e é isso. Né? Então, pelo menos eu não vou beber em 2022. E aí a ideia era, vou passar pelo menos 1 ano sem beber, porque depois eu decido o resto da minha vida. Eu quero me testar nessas condições. Mas isso é muito difícil, sabe por quê? Porque quando as pessoas vão para te chamar para fazer alguma coisa, numa sociedade normal, né? Normal não é a palavra. O típico as pessoas, pô, vamos para um barzinho? Exemplo. Aí tu vai no barzinho, qual é a representação natural para 70%, 80% das pessoas que estão ali? Pô, vamos tomar uma, né? Vai beber uma cerveja, vai tomar um drink, sei lá, vai comer um petisco ali, uma bobagemzinha. Porra, é legal pra caramba o contexto. Não é só o fato de eu gosto disso, gosto daquilo, sabor assim, assado. Não, o contexto é legal, tá com amigos, é uma coisa leve, descontraída. Então, isso é muito legal. E talvez com uma recorrência de situações como a que eu vou falar agora. Vitor, algum amigo, um conjunto de amigos me chamou. Bora lá no barzinho tal, bora fazer tal coisa. Tudo que envolve esse contexto. Um contexto legal pra caramba, mas é um contexto que tem coisas que te afastam do teu objetivo. Você pode dar um sim uma vez ou outra, mas vai ser natural você se cobrar de dar alguns nãos e falar, porra, hoje não. Ah, mas por quê? Porque hoje eu preciso descansar, porque amanhã eu vou acordar cedo para ir treinar. Então, isso fiz muito. Só que, olha um aprendizado que eu já quero deixar de cara. Eu neguei tudo, desde o princípio. Não, 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 não e não. Então as pessoas me chamavam, não, 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 e eu tudo dando não. Chegou uma hora que elas pararam de me chamar. E aí, quando isso acontece, você lida com outra situação emocional. Caraca! Será que você pode se sentir solitário, por exemplo. Você pode sentir que as pessoas estão se afastando de você. Mas talvez, olha só como isso é contraditório, mas ao mesmo tempo cabe muita reflexão. Talvez seja isso que você precise, que as pessoas se afastem de você. Porque se você quiser mudar a condição que você tem
Naquele momento, você precisa fazer algo diferente. E essa é uma frase batida, clássica, usada em palestras, em um monte de... Eu já falei isso, falo isso há anos, né? Ah, porque o Einstein disse que não dá pra chegar a um lugar diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Tá bom, mas é a verdade. Não tem muito o que fazer, galera. É a verdade. Então, um aprendizado aqui é que, no meu caso, eu disse não uma sequência ali muito brutal. E por quê? Porque eu tenho uma característica pessoal, é minha, só eu tenho, talvez você tenha, mas eu não posso dizer que todo mundo tem, é que eu me torno, entre aspas, obsessivo por aquilo que eu quero. Então, eu defino uma coisa, quando eu defino, cara, eu vou mergulhar com muita intensidade. Eu sou uma pessoa intensa. Quem convive comigo sabe disso. Eu tô dando palestra, porra, eu tô lá, ó, vibrando, botando energia na mesa. Eu tô, sei lá, apresentando alguma coisa, eu tô... Qualquer coisa que eu faça, eu me dedico extremamente. É uma entrega, uma oportunidade. Então é assim que minha mente funciona. E aqui não cabe agora entender o porquê funciona desse jeito. Ela apenas funciona assim. Então, se nessas condições que eu já tenho, eu defino o que eu quero, putz, eu quero reduzir percentual de gordura, quero ganhar massa muscular, e eu começo a perceber que tem coisas que vão me afastar, qual é a minha tendência natural, minha forma de pensar? Não quero, não vou, não faço, não conte comigo. E aí cai essa consequência, que é a... Será que eu escolhi direitinho? Porque agora eu tô meio que sentindo o impacto dessa escolha. Então, como no meu caso, eu não pensei nos impactos negativos que poderiam surgir, eu tô dizendo para vocês, pensem. Porque é importante tu ter clareza. Clareza te dá poder. E poder é tudo que o ser humano quer no fim do dia. Poder para tomar decisão, poder para escolher melhor as coisas. Nesse sentido que eu digo aqui agora. Então, quando eu me percebi em uma situação que nem todo mundo estava ali comigo, foi bom, mas ao mesmo tempo emocionalmente foi difícil. Mas eu tive outras coisas que supriram qualquer que fossem as necessidades emocionais que essas escolhas que eu fiz antes tivessem provocado. E aí entram os outros fatores aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então essa primeira parte, que eu antecipei esse 7º ponto aqui, a escolha tem uma renúncia, seja de coisas, hábitos, pessoas, tudo isso, tem sempre um lado bom e tem sempre um lado complexo. Como é que você sabe se você está pronto para lidar com o lado complexo? Pronto ou pronta para lidar com essa parte complexa? Tem que refletir sobre isso, na minha opinião, tá? Eu digo isso se você quiser algo com muita intensidade. Também é importante colocar esse parênteses aqui. Porque se seu objetivo... Eu vou te dar um exemplo. Você tem 150 quilos, você quer chegar a 80 quilos, você está numa obesidade grau absurdo, porra, é um problemaço e você quer reduzir aquilo, é óbvio que você vai ter que fazer escolhas absurdas, talvez. Mas absurdas pelo parâmetro que tu tinha antes. Mas na verdade não é algo absurdo. Mas para quem tá com você e que talvez viva a vida que você vinha vivendo, pode achar que é um absurdo. Porque as pessoas não pensam com a cabeça que você tem, elas pensam com as cabeças delas, com o repertório que elas têm. Então você vai ser julgado ou julgada. E é natural. O importante é o quanto você assume que esse caminho faz sentido para você. Isso aqui tudo está muito conectado a essa coisa da escolha com consciência e o quanto você de amor próprio também está praticando com você. Porque seguir aquilo que os outros pensam nunca é a melhor situação ou solução quando não são elas que vivem o que você vive. É simples, tão simples quanto isso que eu estou dizendo. Embora não seja tão fácil pôr em prática. Mas, então essa é a primeira reflexão. A segunda, ainda aqui, antes de eu falar dos outros 6 pilares, é que eu, quando comecei o meu processo, eu estava muito empolgado. E eu conto daqui a pouco por quê. Então, como eu comecei, eu via resultado rápido, né? Isso contribuiu. Embora eu tivesse uma construção ali de algum tempo atrás, mas eu comecei a ver resultado rápido. E então eu estava muito empolgado. E aí eu comecei a entrar numa vibe somada à minha obsessão por querer as coisas ali, né, que eu defini. Eu acabei tendo um conjunto de comportamentos que eu hoje avalio que não foram tão saudáveis
em alguns instantes. E eu vou trazer exemplos aqui que até pretendo explorar isso na temporada de 2023, aqui do DNA do Existe Não Acelera. Coisas como: eu tô construindo uma vida pro meu corpo ou um corpo pra minha vida? Cara, isso é extremamente importante. Porque construir uma vida pro seu corpo é viver a sua vida em função do seu corpo. Aí você começa a ter uma relação muito baseada na autoestima pelo visual, autoestima pela estética, autoestima pelo o quanto as pessoas te admiram pelo que você foi capaz de fazer com você. Então olha só como você cria uma dependência de felicidade em função do quanto o seu corpo está. Isso é um problema. Isso é um problema grave. Isso é um problema tão quanto pesar 150 quilos quanto o seu peso ideal deveria ser, sei lá, 80. Outra coisa. E o outro lado da moeda, né? Um corpo para sua vida. Ter um corpo legal para você praticar ou viver a sua vida na melhor forma que você poderia, isso é gol, isso é legal. Porque ter um corpo para sua vida é ter saúde, talvez ter um pouquinho dos elementos estéticos, um pouquinho ou quanto você quiser, mas que te tragam algum prazer com isso. Não exclusivamente isso. Isso também. E tá tudo bem, cara. Somos seres humanos, pô. Não vem com esse papo aí de abraçador de árvore. Ah, não, porque o corpo não é nada. Não é nada do caramba. É claro que é, pô. Ele é reflexo da tua identidade, do que você faz com você. Então é óbvio que ele tem ali um componente. Só que ele não deveria ser o único. Você tem vários holofotes para gerir na vida. Relações, trabalho, finanças. Talvez para alguns, e eu pelo menos acredito nisso. Espiritualidade. Então, outros elementos, família, tudo isso precisa ter ali um equilíbrio com talvez o holofote do corpo, saúde e alimentação, por exemplo. Então, essa coisa de ter um corpo para a sua vida é mais legal. E por alguns momentos eu me percebi gastando muita energia ou me preocupando demais com uma vida para o meu corpo. Olha isso, eu tô revelando isso aqui. Como é que eu percebi isso? Não apenas feedback de algumas pessoas, como também eu tive consciência ali em algum momento. Do tipo, pô, tô fazendo dieta ali, ó, regradinho, beleza, pra acelerar meu jogo, chegar onde eu quero, pá, tô bem. Aí um dia eu vou lá e como pizza. Sei lá, tá? Como pizza. Um dia. 6 meses fazendo dieta, um dia eu como pizza. Isso é só um exemplo, tá? Aí no dia seguinte eu acordo, olho no espelho e falo, porra, tu engordou, hein? Cara, não engordei. Não engordei, não existe isso. Tu tá 6 meses fazendo uma parada direito. Não é um dia, uma vez, 2 ou 3 que vai estragar tudo. Não é. Não existe. É como se você pensasse assim, pô, não vou escovar os dentes todo dia, não. Vou escovar uma vez no mês. Uma única vez. E vou passar 45 minutos escovando lá os dentes. Porra, é óbvio que teus dentes vão estragar. Não é assim que se resolve essa questão, sabe? Então não é um dia de pizza que vai estragar uma parada que tu tá fazendo há tanto tempo. E aí, quando eu entrei nessa situação algumas vezes, eu falei, cara, tem uma coisa errada comigo, peraí. Porra, primeiro, eu não sou atleta. Caceta, eu não vou competir. Não sou bodybuilder, sabe? Porra, não tá fazendo sentido isso. Então, a intensidade do que você... O quanto você quer algo, você não precisa mudar. Você quer alguma coisa? Vai atrás. Mas o trajeto que tu faz para chegar lá pode derrubar casas numa floresta amazônica, na floresta amazônica, ou pode destruir o continente. Ou você pode seguir a estrada, dirige teu carro, acelera, para no sinal, vai em frente. É isso. Então, qual é a melhor jornada que você escolhe para você? Né? Isso é importante tu definir. Então, é um corpo para sua vida, o que é melhor, ou viver uma vida em função do seu corpo, que pode não ser tão legal assim, exceto talvez tu for viver do seu corpo de fato. Então, os 6 pilares aqui me fizeram refletir sobre o que eu estou falando agora. Foram 2 coisas importantes para mim. E então, acho que cabe agora a gente começar os 6 pilares.
A primeira coisa é a seguinte, eu já falei isso, eu acho que em episódios aqui do DNA, em algumas outras esferas, rodas de amigos, em que seja, mas ter objetivo é a base de tudo. Onde você quer chegar? Eu quero perder peso, eu quero ganhar massa, eu quero pegar meus exames e ver lá nos exames de sangue, por exemplo, que os meus índices estão adequados ou super adequados. Tá tudo muito bem, né? Então, ok. Mas na hora de definir os objetivos, a gente já falou aqui, acho que o Marcelo Mendes, no primeiro episódio do DNA, ele falou uma coisa muito legal. Tem que definir um objetivo que seja mensurável, específico, né, realizável, ocorra dentro de um determinado período de tempo. Então, eu quero perder peso. Tá, você quer perder quanto? Em quanto tempo? Como que você vai fazer aquilo? É montar um plano. O objetivo naturalmente requer um plano. Um objetivo sem um plano não é nada. Ele é só uma ideia. Ideias não param de pé se não podem ser construídas. Então o objetivo requer um plano. Você tem que botar isso na sua cabeça. Definiu? Bota um plano. Prazo. Prazo é o tempo, né? O quanto é aquilo? É perder peso? Você vai perder o quê? 5? 10? 15? O que você quer? Então você tem que definir isso. Só que aí vem o pulo do gato. Pensa que o teu objetivo, ele é basicamente uma casa de 3 andares. Eu quero construir uma casa de 3 andares. Só que você não tem que se preocupar no início da tua obra qual é a cor do quarto de hóspedes que vai ter no 3º andar. Tu sabe por quê? Porque tu nem sabe se vai ter um quarto de hóspedes lá no 3º andar quando você tiver construído o 1º andar e o 2º. Porque talvez você chegue num momento que fala assim, quer saber, não preciso disso aqui não. As pessoas podem dormir na sala, olha o tamanho do sofá que a gente botou ali. É enorme, sofazão, cama, tá tranquilo. Sabe o que a gente faz? Transforma esse quarto aqui em um salão de jogos. Tu muda. Então, ter uma visão global, macro, para um período de tempo é legal, é importante, não é legal, é essencial. Mas você definir micro etapas para chegar lá, que são subobjetivos, é fundamental para que você justamente não desista. É muito longe você falar, eu quero construir uma casa de 3 andares. Porra, leva tempo. Agora, eu quero cozinha funcional. Eu quero um banheiro que eu possa utilizar. É muito mais rápido você fazer isso. Eu imagino que você concorde. Então pensa que para você organizar aqui os teus objetivos e metas, você precisa ter um plano específico, mensurável, né, realizável e que ocorra dentro de um determinado período de tempo, mas que esse contexto ele possa ser fatiado, quebrado em escalas, em degraus menores. Tu quer perder... Ó, o cara de 50 quilos, a pessoa de 150 quilos quer chegar em 80. Por quê? Porque é o peso ideal, médico, de saúde indicado. Então ele tem ali uma jornada de 70 quilos para perder. Se você não definir ali microetapas, porra, você tem 70 quilos para perder. É muita coisa. Agora, se você definir, não, o primeiro mês serão 5, depois 10, depois... E assim vai. Ah, mas como é que eu faço isso? Dependendo da tua condição, não é sozinho. É com apoio. Apoio especialista, apoio médico, apoio de quem entende do assunto. E aí isso nos leva à ao segundo pilar. Vou voltar no primeiro só para concluir. Eu tinha um objetivo ali. O meu objetivo lá atrás, em 2021, era chegar no final do ano seco. Eu cheguei seco, tem foto no meu Instagram lá. Tem uma foto lá que tá marcada, se eu não estou enganado, que fica sempre lá em cima no Instagram, que era fase 1, quando eu tava ali com sobrepeso. Fase 2, eu tava com 89, 88 quilos, alguma coisa assim. Aquela fase ali, se você for lá depois no Instagram, tu vai ver, foi final de 2021, dezembro de 2021. Acho que foi no dia 30 ou 31 de dezembro de 2021. Ali eu tinha chegado onde eu queria. Né? Foi uma variação, quer dizer, não é uma variação, foi uma submeta, um subobjetivo daquilo que eu queria a nível macro. Porque o que eu queria a nível macro? Ganhar mais massa. Eu queria ser uma pessoa com mais volume muscular. Ponto. Era isso que eu queria. Só que com um número X. Ainda não cheguei lá. Eu estou no processo. Então eu sequei para depois crescer mês a mês, com o objetivo definido, acordado ali,
com os profissionais, os especialistas. Já vou falar que isso é o pilar 2. E aí eu fui chegando, né? No meio do caminho, eu tive ali algumas situações que me fizeram ter que desviar da rota. Mas aí você volta para a rota. Por quê? Porque você tem um objetivo. Você sabe onde você quer chegar. Tá? Então isso é o ponto. Só para vocês terem uma referência, acho que vale compartilhar isso. Eu estava então ali na fase 2, final do ano de 2021, 88 quilos, muito seco. Cheguei em maio de 2022 com 94 quilos e 9% de gordura. Muito seco também. E foi muito legal, porque ganhei 5 quilos de massa ali, em 5 meses, basicamente. E aí eu tive uma situação, olha como isso é importante. Eu quis fazer um outro experimento para eu acelerar o meu processo de ganho de peso. E eu comecei a comer demais. Assim, minha dieta era uma dieta de 6.000 e poucas calorias com hipercalórico. De novo, não sou atleta, não vivo disso. Não tô tantas horas na academia. Não tenho nem tempo para isso. Conciliando com o momento de várias viagens a trabalho, sabe? Porra, eu não sei quem é que viaja assim a trabalho, mas cara, você sai de casa, vai para o aeroporto vai, aí pega o avião, aí do seu destino até o outro lugar. Pô, você gasta muito tempo nessa brincadeira. Isso é cansativo também. É difícil sustentar uma dieta nessas condições. Quem me via postando aí sempre com bolsinha de marmita pra comer dentro do avião. Cansei de comer marmita dentro do avião e pedir, posso? Porra, cara, não é fácil. Só faz isso quem tá com um propósito muito alinhado. E aí eu comendo pra caramba e treinando, só que meu corpo não seguiu, não foi compatível aquela dieta com minha estrutura. Meu intestino não funcionou direito, eu comecei a não segurar as proteínas e tudo aquilo que era de bom dos alimentos e comecei a reter gordura. Então eu ia no banheiro várias vezes ao dia e retendo gordura. Eu saí de 9% para 19% de gordura. Aí tu fala assim, cara, como assim? Pois é, eu cheguei a 103 quilos, mas com 19% de gordura. Enorme! Agora eu tô com 96. Mas eu tava com muita gordura. Para os meus objetivos, que era sempre percentual baixo, entre 9 e 10, tá? E aí... mas por que esse percentual? Porque eu tenho finalidade estética, galera. Ponto. Acabou. Não é só a saúde, é também o outro lado. Saúde física e tem a saúde emocional. Lembra que eu falei? São vários holofotes. Não é só um. Então tá tudo bem você falar que você quer ter um corpo legal pra você, porque você se sente bem com aquilo. Ponto. Assuma. É melhor isso do que ficar... Isso aqui é só saúde. Não é só saúde física. É um todo. É um conjunto de pilares que formam um grande eixo de sucesso para a sua existência. Acabou. E aí, eu pelo menos tenho tranquilidade de falar sobre isso. E aí, quando eu tive aquele aumento percentual lá, já era agosto. Falei, tem que mudar aqui o jogo. E aí, recentrei, dieta reestruturada, realinhada e comecei a baixar percentual, sustentando massa, ganhei mais massa ainda nesse processo, e a coisa tá seguindo o seu rumo. Então, imagina como ficou a minha cabeça nesse processo aí, que eu tava com 9% de gordura, grande, seco. A galera olhava pra mim e falava, cara, tu tá sinistro, né? Tava. Aí depois, 20% de gordura, quase. Caramba. Fica nítida a diferença, né? A cabecinha deu uma mexida ali. Foi o momento que eu percebi, cara, calma também, né? Porque 20% de gordura, porra, sabe? É um percentual, ok, você baixa isso daqui a pouco, sem muito pânico. Só que é aquela ideia, um corpo pra minha vida, uma vida pro meu corpo. Ali foi onde eu decidi que tinha alguma coisa comigo que eu precisava realinhar. Então não é só o objetivo, é esse constante monitoramento do como você está vivendo a jornada. Isso é extremamente importante. Bom, ali, então as coisas foram realinhadas e eu tive uma rede de apoio que me ajudou a realinhar tudo. E esse é o segundo pilar, rede de apoio. Você precisa de pessoas que saibam mais do que você, ou que pensem do jeito que você quer pensar, ou que façam aquilo que você quer fazer, ou que já chegaram onde você quer chegar.
Você precisa dessas pessoas. Isso é um fato. É muito mais emocionalmente adequado você ter apoio de pessoas do que você tentar fazer as coisas sozinho. Embora alguns consigam e vão lá e façam, e aí, ok. Mas pra mim, não funcionava. Não funcionou. Galera, eu já tinha me matriculado em academia 4, 5 vezes antes na minha vida, antes desse momento de foco. E eu sempre desistia, pô. Eu já cheguei a me matricular na academia, fui uma vez, me paguei 3 meses e nunca mais voltei. Falei, cara, olha que desperdício de tempo, de dinheiro. Isso é burrice. Hoje eu penso que é. Porque eu tô. Ó, pega o dinheiro, rasga. Caraca, não faz sentido. Não faz. Então, eu sei o que é desistir. Algumas vezes, eu fiz isso algumas vezes. Quando que a coisa virou? Quando eu comecei a ter apoio. Isso me ajudou, porque minha personalidade, eu sou uma pessoa extrovertida pra caramba, me comunico facilmente com todo mundo, eu gosto de aprender ouvindo, vendo, também fazendo, óbvio, mas ter os outros ali aumenta meu conhecimento. E isso é uma coisa que, né, é uma outra crença, uma particularidade minha ali, como indivíduo. Conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. É teu, acabou. Então, olha como é legal isso. Ter essa rede de apoio foi entender que já tem mais pessoas nessa jornada fazendo esse tipo de coisa e que eu poderia me inspirar nelas, porque elas provam que aquilo é possível. Mas só vai se tornar provável, que foi até um post recente que eu fiz no Instagram, escrevi um textão lá, só vai se tornar provável se você fizer o que tem que ser feito. Não basta só ouvir. Então, aquelas pessoas ali servem de inspiração para você, a rede de apoio. Entra o que aí? Nutricionista, endocrinologista, dependendo da tua realidade, personal, dependendo da tua realidade, e assim segue, outros médicos que façam sentido. E outros profissionais aí dentro desse jogo. Então tem essa galera, os prestadores de serviços, e que se tornam amigos ao longo do tempo, né? Você tem as pessoas que você admira, não conhece, porque de algum modo, naquele instante, são intocáveis para você. Sei lá, vou pegar aqui Renato Cariani, é um cara que eu adoraria conhecer um dia. Paulo Musi e vários outros. Mas não os conheço. Pelo menos não ainda. E aí, são caras que no meu crivo, né, pelo meu sensor crítico, são caras que eu aprovo o que eles falam, ou pelo menos faz sentido para mim, ou na maioria das vezes. Então, é bom, né, ouvi-los, vê-los, percebê-los e ver os resultados que eles têm. Aquilo me inspira. Tem gente que já fez o que eu quero fazer. É isso. Talvez eles estejam em níveis colossais do que eu quero. E tá tudo bem. Pelo menos ele sabe o que é o passo anterior. O passo anterior do que ele chegou pode ser o que eu quero. Ele já passou pelo que eu pretendo passar, onde eu quero chegar, entende o ponto? Então, se você quer escolher referências, porra, não escolhe pequeno não. Escolhe os caras, escolhe as pessoas que são referência de verdade, sabe? Einstein, pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Porra, então vamos no grande, né? Você pelo menos amplifica teu repertório ali. E tem ainda dentro da rede de apoio as pessoas que você conhece, que estão próximas a você, com quem você pode trocar ideia, que vão te apoiar, que vão te dar alguma dica, que vão te incentivar. Às vezes é uma palavra de incentivo. Cara, tanto o que eu ouvi quanto o que eu já falei, eu sei que eu me tornei essa última categorização aqui da rede de apoio, eu me tornei isso para algumas pessoas, que mandam mensagem continuamente para mim. Pô, continua que tu tá me inspirando. Pô, cara, que legal. Já teve coisa que eu disse assim, porra, se eu, sei lá, uma frase pra mim que ela é marcante em termos de dieta, ela vem na minha cabeça. Se eu perder pra uma batata frita, eu vou empatar com o que na vida? Eu adoro essa frase, porque se eu perder pra uma batata frita, eu cedi a um desejo momentâneo que me afasta do que eu quero a médio e longo prazo. Se eu ceder agora, eu vou me afastar. Não é que eu não vou chegar, só vai ficar um pouquinho mais distante. Então, é uma frase de consciência, sabe? E aí, teve uma vez que eu falei isso, e pô, uma pessoa me mandou um áudio, eu acho, a Ana, uma amiga minha. Ela falou, pô, cara,
E ela toda empolgada, né? Ela falou exatamente isso. Se você perde pra uma batata frita, você vai empatar com o que na vida? Porra, essa frase é tudo. É legal esse tipo de coisa, né? Eu não tô falando nem pelo ângulo de eu falar e outros se inspirarem. Isso é outra coisa. Eu falo, é legal você ouvir isso. É legal você ter esses gatilhos no seu repertório para te ajudar o dia que você tem que acordar 5 da manhã. Cara, eu passei muito tempo acordando 5 e pouca da manhã para poder ir treinar. Tem vezes hoje que eu não faço mais isso. Depois eu explico por quê. Mas porra, às vezes é difícil pra caramba. Tá frio, tá chovendo, tá gostoso ficar ali na cama, não quero sair, dormir pouco. Sabe? Tem vários elementos ali que podem te afastar. E aí tu fala assim, porra, se torna. Se eu não colocar um gatilho, sabe o que pode acontecer? Aí vem uma outra frase de uma outra pessoa também que falou algo pra mim recentemente. Que ela falou assim, aquilo me inspirou demais. Quando você se afasta do que você tem que fazer, né, que é o trampo que você tem que fazer, mais afastado você vai continuar ficando. Foi mais ou menos isso. Isso serve pra tudo. Deixa de lavar a louça um dia. Aí fala assim, amanhã eu lavo. Aí no dia seguinte, o que pode acontecer? Você vai acordar, você vai lavar. Talvez. Aí vai chegar no final desse mesmo dia, então fala assim, ontem eu deixei aqui, foi de boa. Hoje também não vou lavar a louça do dia não, vou lavar só amanhã de manhã. Aí vai dormir. Olha como é que você estabeleceu um hábito sem você querer, ou sem você perceber, simplesmente aconteceu. Aí, vai passar semanas, tu vai estar 2, 3 dias sem lavar a louça. Porque quanto mais você se afasta do que você tem que fazer, mais afastado você vai continuar ficando. Você vai alimentar aquilo. É uma consequência. Quem falou isso pra mim foi a Rafinha. Ela vai aparecer aqui em um episódio em breve. Pessoa que eu admiro e que foco é o sobrenome dela. E aí, todo esse contexto aqui da rede de apoio, ela pode então ser classificada em 3 níveis. As pessoas que você paga para te ajudar, e é isso, tem que assumir, é isso, você vai pagar para alguém te ajudar, ponto. As pessoas que você não conhece, são talvez astros, pops, mas são boas no que fazem, são referências e são os maiores. Busca esses caras, assista seus conteúdos. Homens, mulheres, tem adolescente aqui, tem tudo, tá, galera? Enfim. E as pessoas que estão dentro do seu círculo social, você conhece, estão ali. Você pode passar a mão no telefone, mandar um áudio no WhatsApp. Busca essas pessoas, esteja próximo dessas pessoas, acompanhe essas pessoas. Sabe por quê? Porque além de você ouvir coisas legais, materializáveis ali delas, elas estão do seu lado. São pessoas que estão numa camada de realidade. É real. Então, isso vai com certeza ajudar. Outro ponto, não se compare a ninguém. Não dá pra você se comparar. Você abre um perfil do Instagram, aí você vê lá o indivíduo, a pessoa, porra, treinadona, não sei o quê, comendo salada 3 vezes por dia, e tu fala, porra, eu não gosto de salada, não sei o quê. Isso aí tem 2 aspectos, né? Um é o quarto pilar, que eu vou falar daqui a pouco, mas o foco no terceiro. Cara, não se compare. Aquela pessoa, você não sabe o que ela passou ou o quanto ela está trabalhando para chegar no patamar que hoje ela consegue fazer aquilo que ela está mostrando. Porque é natural que a gente mostre os sucessos. Não é tão natural que a gente mostre os fracassos. Porque os fracassos nos levam a julgamentos. E ninguém quer ser julgado. Um dos maiores medos do ser humano é a exposição, o falar em público. Porque ele pressupõe uma possível crítica da massa. E você não quer se fragilizar isso. O ser humano não quer. Talvez você não ligue para isso, né? E tá tudo bem. Eu ligo pouco. Hoje eu ligo muito pouco para isso. Que se dane o que vão pensar. Essa é a grande verdade. Mas você precisa ter uma consciência ali de que as pessoas não vão continuamente publicar os seus insucessos, e sim os seus sucessos. E os sucessos são consequências de muito preparo. Então, se a pessoa chegou ali, o quanto de preparo ela já teve? Você está olhando só para o sucesso, mas qual é o teu preparo? Então você tem que se preparar, né? É legal olhar para o resultado para se inspirar, mas
Não caia na pegadinha de falar, porra, o cara lá, a pessoa lá chegou. Ah, aquela mina, um corpão, chegou. Eu tô muito atrás. E tá tudo bem, que ela começou antes. A única coisa que difere, talvez, a maioria das pessoas é tempo fazendo alguma coisa, né? Fazendo aquilo, tempo e experiência. Então, não dá para sofrer por esse tipo de coisa. O que a gente tem que fazer é perceber aqui que muito do que a gente vê são ilusões. O resultado podem ser ilusões. Por que eu digo ilusões? Talvez essa palavra represente bem. Porque são aspectos que você nem precisa e nem quer para a tua vida, mas aquilo te atrai de algum modo. Então tem pessoas que são extremamente treinadas, extremamente disciplinadas, estão há, sei lá, 8 anos ali, ó, na linha. O corpo parece que foi uma escultura grega, né? Foi esculpido ali na pedra. E tu fala assim, caramba, olha só, é incrível. Aí tu olha o resultado, ilusão. E os 8 anos antes para chegar ali? É esse que é o trampo. É para lá que a gente tem que olhar também. Então, se inspirar pelo resultado, mas não assumir que aquilo é fácil, ou que aquilo é rápido, ou que aquilo... a pessoa tá tomando alguma coisa. Tira essas besteiras da cabeça, de verdade. O que você tem que entender é que o processo para chegar em qualquer lugar exige trabalho. Alguns vão ter um trabalho que pode ser intensificado e acelerado, outros podem ter um trabalho que não é tão acelerado assim. Então não importa o que você use ou deixe de usar. Não é esse o ponto. O que importa é que a base do jogo é fazer uma porrada de coisa que tem que ser feita. Comer, dormir, treinar. É isso. Não se estressar o máximo possível. Olha como é difícil. Então tem todo um cenário ali que mostra o que é aquele resultado. Então vamos lá. Porra, eu quando posto, sei lá, uma foto minha lá no pump, na academia, uma porrada de gente comenta, fala, caraca, tá ficando grande, monstrão, que legal, que não sei o quê. Eu acho um barato. Agora, é importante entender que eu tomo creatina, eu tomo whey, eu gasto um pote de whey de 900 gramas por semana. São 4 potes de 900 gramas num mês. Sabe que isso é grana. Creatina tá cara. BCAA, vitamina C, e aí, multivitamínico, aí que tem vitamina B, tomo vitamina D, porra, ômega 3. Aí tu fala assim, caramba, mas esse monte de coisa aí, toma pra quê? Esses elementos são básicos, são vitaminas, né? A maioria deles aqui são vitaminas. Whey protein e creatina é outra categorização. Mas se você olha para isso, tu fala, cara, eu só quero trazer o exemplo, quis citar algumas coisas, porque isso tudo custa dinheiro. Então você gasta dinheiro para ter acesso a ômega 3. Vai comprar um potinho de ômega 3 da Vitafora ali, o ômega Plus, se eu não estou enganado. Se você for numa farmácia dentro de um shopping, R$ 190, cara. Vai te durar ali 2 meses, talvez. Mas 190 conto. É barato? Não, não é. Então, isso aqui, naturalmente, é onde eu falo que você pode ter resultados mais acelerados ou não. E aí entra depois uma outra camada, que pode ser a camada de esteroides e tudo, e etc. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, você tem que entender o processo. Você tem que querer entender o processo. Então, óbvio, digo isso em função do quanto você quer algo, né? O quanto você quer a performance também. Quando eu penso nesse terceiro pilar, do não se comparar, a questão das ilusões, ele me conecta direto com o quarto, que é você precisa reduzir a tua ignorância. Aumentar o seu nível de conhecimento, aumentar o seu repertório. Se a gente estiver falando de dieta, e eu pequei muito nisso, tá? Durante um tempo. Você recebe um plano alimentar. Ó, você tem que comer isso, assim, assado, nessa quantidade de gramas aqui, pesa a tua comida, usa como referência a quantidade de conchas, né? Quantidade de colheres e segue o baile. Pô, beleza. Só que se você não tiver consciência, né, ou conhecimento ali um pouco mais detalhado, você fica muito limitado. Então, pensando em dieta. Pô, eu sei hoje
por exemplo, que uma banana tem, sei lá, 89 calorias. É um exemplo real que eu vou falar agora. Aí, eu comprei outro dia, não tá no meu plano, eu comprei porque eu quis. Paçoca. Paçoca. É amendoim. É amendoim com açúcar. Só que eu comprei paçoca zero açúcar. E aí, por que eu decidi fazer isso? Por que eu fiz isso? Isso não afeta o meu plano. Porque eu peguei lá os ingredientes, eu li. Você deve, imagino, saber hoje ler o rótulo dos ingredientes. Se não sabe, você pega lá o rótulo de um produto que você vai comprar, tem lá ingrediente e a ordem com a qual ele se apresenta é o quanto tem mais daquilo naquele produto. Então você tem lá, primeiro ingrediente, açúcar, porra, é o que mais tem naquilo ali. Aí depois vem assim, farinha integral. Porra, não importa que é integral, tem açúcar, é o primeiro, é o que tem mais, sacou? Então você vai lá, eu pego, comparo paçoca normal, paçoca zero açúcar, e eu sei o que tem numa banana. Eu falo, eu vou consumir um pouquinho mais de calorias aqui na paçoca. Mas, cara, eu gosto. Então dá uma certa flexibilidade. E eu não fazer só a mesma coisa. Por quê? Porque eu enjoei. Eu passei, galera, 6 meses comendo a mesma coisa. De janeiro de 2022 até junho, mais ou menos, julho, comendo a mesma coisa. De almoço, né, de janta, a mesma coisa. Única coisa que mudou, quantidade. Mês a mês aumentando a quantidade. Chegou um momento que eu estava comendo 1 quilo de comida. Pô, mais do que isso. Só no almoço. E aí tu fala assim, porra, mas é a mesma coisa. 6 meses. O que alterava? O frango era desfiado, o frango era em cubos ou o frango era bife. Porra, é complexo, mas é frango, né? Então, 6 meses. Chega uma hora que você fala assim, porra, deixa eu aprender um pouco mais para eu tornar mais suave isso aqui, senão começa a ficar duro, começa a ficar pesado, começa a ficar tenso. E aí é legal você ter os acordos com quem monta a tua estratégia de alimentação para ter lista de substituição. Eu fui muito cabeça dura. Os primeiros meses eu não queria lista de substituição. Eu falava, eu não quero, eu só quero prático. Me dá isso aqui e tal, ponto. Eu não queria. Cheguei num resultado impressionante, rápido, mas é cansativo. E é tão cansativo que isso me leva ao momento que eu estou agora, que é o que eu vou contar no final de tudo, tá? Mas, então, aumentar o seu conhecimento, ler sobre os vídeos das pessoas que inspiram aí, essa galera, né, que compartilha dicas, música, Ariane, Gabriel Arones, tem uma galera aí. Eu citei alguns que eu gosto. Falam tanto de dieta quanto de treino. Pô, você aprende alguma coisa ali. Você corre atrás, pesquisa, lê, etc e tal, e você começa... Não é a desvirtuar o que você tem como plano, mas é ter mais flexibilidade sobre o que fazer com ele, né? Para quê? Para você reduzir as chances de errar. Porque se você faz muito alguma coisa do mesmo jeito e você cansar, você pode errar mais. Você começa a ficar de saco cheio, né? Enfim, eu tenho um episódio sobre isso para falar que eu vou falar mais ao final aqui. Vai ser a última coisa, como eu disse antes. Então, aumentar teu conhecimento. Também aumentar seu conhecimento sobre treino. Por que você está fazendo tal técnica? O que é um drop set? Por que você está fazendo um descanso de 40 segundos ao invés de 1 minuto e meio, por exemplo? Por que é importante fazer aquele descanso se o personal prescrever para você, cara, olha só, 40 segundos de descanso? Por que é importante você... eu não tenho personal, eu estou na academia e eu simplesmente pergunto lá ao professor do salão para montar uma série para mim e é isso. Aí você pode perguntar para ele, por que 3 de 15? Por que 3 de 10? Por que 4 de 12? Sabe? Séries e repetições. Por quê? O que custa ele te falar ali e você falar, eu sei por que eu estou fazendo algo. E aí, por que eu estou te falando isso? Te ajuda também a não desistir quando você tem conhecimento. Tem uma máxima sobre o ser humano, que é sobre nós, né? Que a gente se afasta daquilo que a gente desconhece. A gente corre, a gente luta. Eu desconheço, não quero. O novo pode trazer pra gente algum grau de insegurança. Então, dependendo de como é apresentado, ou você não se interessa ou você sai dali. Por isso que aumentar seu conhecimento sobre o contexto te traz mais profundidade e você quer honrar o teu conhecimento. Isso é uma coisa quase que psicológica. Pô, é assim que faz, então é assim que eu vou fazer. O que eu vejo na academia, cara, tem gente ali que tá pegando, sei lá, super peso, se matando e fazendo o movimento todo errado, dependendo do que seja. Hoje eu tenho uma consciência corporal muito legal,
puta, baita de um trabalho feito pelos profissionais que me ajudaram até aqui. No início eu não ligava, eu chegava a falar, não quero saber não, só me bota pra fazer a parada. Depois, estágios, tá, de maturidade. Depois, legal saber isso. Tá, mas aí também cagava ali, ignorava. O meu terceiro estágio, que é o estágio agora, sobre conhecimento em relação a treino, cara, teve um momento desse ano que eu me inscrevi numa pós em musculação. Eu não segui porque começou a ficar complexo, tinha uma coisa de ser presencial e tal, e aí, enfim. Eu vi que isso ia me tirar do meu foco principal. Aí eu percebi, não preciso disso. Eu consigo aprender com o Júnior, que é com quem eu treino hoje. E tá ótimo. Então aprendi bastante, continuo aprendendo e sigo. Então, hoje, eu treino sozinho muito bem. Eu faço treino com o Júnior 2 vezes na semana. Mas quando eu não tô lá, os outros 5 dias, eu treino também. Hoje eu tô treinando 7 dias, ou eu procuro, né? Treinar os 7 dias, pela estratégia do meu momento, consigo treinar muito bem. E eu consigo adaptar meu treino. Se eu tô, sei lá, por exemplo, tô no meu prédio aqui, no prédio onde eu moro, tem academia. Eu treino lá na academia lá fora, mas hoje, por exemplo, eu ainda não treinei. Agora, esse dia aqui que eu tô gravando. Eu vou treinar de tarde. E hoje é um domingo. Então eu vou treinar hoje. Eu marquei na minha agenda aqui, ó. 3h30 da tarde eu vou treinar. E aí eu vou treinar aqui na academia. Não tem todos os equipamentos que tem lá fora. Mas eu sei exatamente o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu aprendi. Porque eu pesquisei. Porque eu questionei o Júnior. Então eu adaptei o cenário e eu consigo fazer o trampo que tem que ser feito. Por isso é importante aumentar o repertório. Quinto ponto. Examinar suas convicções, as suas crenças. Parar com aquele papo de porra, eu vou pegar o meu exemplo aqui. Queria ter o seu foco, Vitor. Eu não tenho. Cara, é impressionante isso. O que a gente fala sem o tanto de reflexões que poderiam ser feitas para compreender aquilo que a gente está falando. É o falar com a boca, literalmente. Desculpa, pensar com a boca. Literalmente. Porque teve vários momentos aqui que eu já um pouco mais suave em relação à dieta, um pouco mais flexível, né? 6 meses ali bem, né? E depois eu um pouco mais flexível. Eu, por exemplo, chegar, ainda nesse contexto flexível, levar uma saladinha para um lugar. Sei lá, levar uma salada minha. Cara, eu vou comer um monte de coisa ali, vai ter um monte de comida que não estaria na minha dieta, eu vou extrapolar a caloria, eu já sei que vai acontecer, mas é isso, vou me permitir, paciência, legal, e vai ser bom. Mas vou levar uma salada. Porque o fato de eu comer um conjunto de coisas que não é o meu dia a dia, pizza, sei lá, churrasco, essas coisas, salgadinho, não pode suprimir o fato de eu comer coisas saudáveis. É melhor eu comer mais. Eu aprendi isso com quem monta minha estratégia de alimentação hoje, o Rodrigo. Então, eu perguntei isso pra ele. Se um dia. Olha o que eu perguntei pra ele. Eu faço 6 refeições no dia hoje. Aí eu falei assim, cara, se um dia eu comer, sei lá, eu pego a 5ª refeição e eu comer pizza no lugar da 5ª refeição, eu posso calcular as calorias da quantidade de fatias de pizza que eu comi. Hoje eu consigo fazer isso, tem um monte de aplicativo que ajuda. E aí, na refeição seguinte, caso eu tiver extrapolado nessa refeição aqui, a 5ª, eu tiver comido mais calorias do que essa refeição propõe, na refeição 6, eu reduzo um pouco da 6 para bater as calorias do dia? Ele não. Porque se você faz isso, você está trocando. Ok, está mantendo calorias, mas está trocando a quantidade de minerais ou coisas boas que existem nas refeições que estão programadas para você, só porque você comeu pizza. Gordura, carboidrato e assim vai. Eu falei, cara, faz sentido, né? Porque se eu tivesse que comer, sei lá, 5 bananas na refeição 6 e eu falar para ele, comi 200 calorias a mais aqui na refeição 5 do que eu devia. Vou reduzir a quantidade de bananas na refeição 6. Vou comer 3 ao invés de 2. Aí, o que eu tô fazendo? Tô deixando de comer uma série de vitaminas que a banana tem, mas que a pizza não tem. Então, olha o quanto é importante ter o conhecimento, questionar, mas ao mesmo tempo olhar para as suas convicções e falar assim, cara, o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço estão embasados em crenças.
Quais são as crenças que eu tenho hoje? Você precisa destruir algumas crenças que vão te atrapalhar. Eu tinha a crença, isso aqui, ó, que se eu adaptasse era o jogo. E eu tava fazendo isso direto. Até que eu falei, não, peraí, deixa eu questionar ele. Ele falou, não, tá errado, cara. Isso é um erro que muita gente faz, mas tá errado. Aí eu falei, pô, beleza, tive uma orientação ali, resolvido. Mas o que tem de gente que fala pra mim, e eu tava contando isso em função de levar salada, né, para um lugar onde, sei lá, vou comer um monte de bobagem. E aí o que tem de pessoas que falam isso, pô, tu tem muito foco, não, eu não consigo. A primeira coisa, já tentou? Eu até digo que é diferente, tentar não é o caso, tá? Porque quem tenta pressupõe a chance de não conseguir. Já fez? Pegou uma salada, levou para esse lugar aí, comeu. E aí, doeu? A questão toda é que o ser humano, pensando em comida, por exemplo, ele está muito focado nos retornos de curto prazo. Por isso a batata frita. A batata frita é gostoso, pô. Não tem. Eu acho que é o Leandro Twin que fala um negócio, eu escutei um podcast dele que eu acho sensacional ele falando. Foi entrevistado pelo Rafinha Bastos lá no Mais Que 8 Minutos. Quem sabe um dia o Rafinha recomenda meu podcast, né? Como eu fiz com o dele agora. Mas foi um episódio que o Leandro Twin falou alguma coisa assim. Não existe nenhum alimento na natureza que misture, acho que é gordura com açúcar. Eu acho que foi isso. Se você pesquisar, não tem. E é uma combinação muito gostosa. Então, a industrialização leva para alguns alimentos açúcar e a gordura. Aí o que fica? Gostoso. Você vai comer, palatável aquilo ali e te dá retorno palativo, sensorial ali na língua, na mesma hora que você come. Então você quer mais, aí você não para de comer. Aí tu fala, porra, tenso, né? Isso? É bastante. Mas a salada talvez não dê para muitas pessoas esse retorno imediato. O retorno é mais à frente. Então a tua crença está pautada em quê? No retorno imediato ou no retorno de médio e longo prazo? É o teu intestino funcionando bem porque você está comendo fibras das saladas, sabe? E eu tenho dificuldade com salada, tá, galera? Tenho muita dificuldade. Assim, preparar a salada no dia, não é em comer eu gosto, mas preparar a salada no dia a dia pra mim é uma coisa, lavar, não sei o que. É algo que eu preciso superar ainda. Tá? Eu já falei de duas fragilidades minhas aqui no início do episódio e vou falar agora mais pro final. Então, examinar as suas crenças. O não consigo é simplesmente resultado de algo que você sequer parou para fazer alguma vez. Ou fazer do jeito certo. Ou fazer com as dicas anteriores que eu dei aqui. Não se comparar, ter pessoas que te apoiem, ter objetivo, visão geral, objetivos de curto prazo. E reduzir a ignorância. E aí, no fim do dia, o sexto pilar é gratidão pelas conquistas. Porque quando tu vai lá, conquista alguma coisa, você tem que agradecer, cara. Não é fácil você chegar em um lugar que talvez te diferencie de uma média. Não é. Se manter lá é ainda mais difícil. Então, você agradecer todos os dias para quem você quiser. Se olha no espelho, agradeça a você. Agradece a Deus. Agradece a quem você quiser. A como você quiser. Mas simplesmente coloque para o universo, para fora, que você é grato por aquela conquista. Isso vai no mínimo, vai te fazer bem. Independente de crenças que você tenha ali. E, de novo, não estou falando de religiosidade aqui. Mas simplesmente transcender a energia e reconhecer que você está fazendo algo bom é celebrar a tua vitória, cara. É uma vitória. Porra, hoje eu não comi tal coisa. Hoje em tal lugar aconteceu isso. Sei lá, me serviram lá churrasco com gordura na picanha e eu tirei todas as gorduras. Ué, eu faço isso. Nem sempre. Às vezes eu me permito ali um pedacinho com gordura. Por quê? Porque é gostoso. Caramba, paciência, né? Sou mais flexível hoje em dia. Mas eu 80% do tempo tô tirando a gordura. Então, galera, gratidão pelas conquistas. Isso é seu combustível. Isso vai fazer você acordar no dia seguinte e falar, vou fazer de novo. Porque essa repetição, essa rotina, ela não pode ser chata e ela tem que te transformar. É isso. Se você não vê transformação em você, eu não tô falando do físico, eu tô falando da tua cabeça principalmente, as coisas não acontecem do melhor jeito. E aí tem uma coisa bem interessante que eu percebi em mim. Né? Eu disse que eu não ia ancorar com coisas de trabalho aqui, ou pelo menos acho que eu disse isso.
eu falava muito rápido em algumas ocasiões, tá? A velocidade da minha fala. E hoje eu percebo uma fala muito mais cadenciada. Não que eu falar rápido fosse um problema dentro do mercado que eu atuo e com quem eu me comunico. Mas eu me sinto melhor agora, porque parece que na minha fala eu tenho menos ansiedade, comparado a como eu já vi um dia. E eu não tenho dúvidas de que isso é resultado de um treino de vários aspectos, porque treinar o corpo é sobretudo treinar a mente, é treinar o cérebro. Então envolve a resiliência para não desistir, o compromisso é honrar a sua palavra, então isso tem a ver com honra. O contexto ligado também à paciência, porque nem sempre as coisas acontecerão do jeito que você fantasia, também é uma virtude. Então repara que tem aqui colaboração, o examinar as suas crenças e não se comparar envolve um exercício de autorreflexão sobre quem é você. Então olha quanto tudo isso te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, sabe? Eu acredito hoje que esses 6 pontos que eu falei aqui, eles sejam vitais para o êxito, para o sucesso. E, de novo, eu fui aprendendo, eu não disse, vou seguir esse mapa. Eu percebi isso acontecendo, com ajustes, né? Contei algumas coisas aqui lá no início desse episódio que foram difíceis para mim. E agora eu estou no momento que, olha só como é importante o que eu vou falar. Eu gostaria de chegar no final desse ano mais seco e maior. Eu tinha esse objetivo. Mas quando eu vi que eu tive no meio do ano um desvio ali, eu tive que retornar e secar a gordura para depois crescer de novo e tal, vai levar mais tempo. Eu falei, cara, tá tudo bem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu passei o ano inteiro, pessoal, em bulking. Ou seja, comendo bastante para ganhar peso. Então, eu falei aqui, eu saí de 89 quilos para 103, só com comida, e treino. Então, e hipercalórico, né? Que não é uma coisa que eu recomendo, inclusive. Mas, dentro desse processo de ganhar peso, de fazer isso acontecer, o comer para mim sempre foi muito difícil. Treinar, eu acabei aprendendo a gostar mais rápido. O comer, pesa a comida, né? Para você manter o seu metabolismo acelerado, mais refeições ao dia. Entender isso é muito legal. Quem faz 1, 2 só refeições, 3, pensa assim, ó. É legal trazer esse conhecimento, é uma coisa que eu aprendi. Se eu como 2.000 calorias por dia em uma refeição, em 2 refeições, o que o meu corpo faz? Ele já sabe, por esta rotina, que eu só vou comer 2 refeições, né? Então ele vai meio que calcular automaticamente o tempo que ele tem que segurar aquele alimento comigo e o meu metabolismo vai trabalhar mais lentamente para segurar tudo que há de bom naqueles alimentos que eu comi 2 vezes ao dia, para eu me sustentar, para eu ter energia para eu viver. Agora, se eu como mais, se eu pego as 2.000 calorias e distribuo em 4 refeições, o meu corpo tem que processar mais rápido aquela primeira refeição, porque daqui a pouco ele sabe que está vindo outra. O que isso acontece? O que isso faz? Acelera o metabolismo. Acelerar o metabolismo é extremamente importante para você perder gordura, para você construir o corpo, shape, etc. Então, olha como compreender sobre o jogo é legal. Hoje, quando eu tenho que fazer 6 refeições, às vezes eu faço 5. E quando eu faço 5, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Pô, Vitor, mas por que você está fazendo 5 se é para fazer 6? Está perdendo foco? Aí é que é o ponto aqui do encerramento. Passei o ano inteiro comendo muito. Porra, 6.000 e poucas calorias por dia, galera. Vocês não têm ideia. 1 quilo de arroz, quase 1 quilo de frango por dia, sabe? Fora o dinheiro, que é isso tudo, né? O frango tá caro, né? Eu não sou vegano, acho que se fosse vegano, eu não sei o quanto seria, né, financeiramente. Embora coma algumas coisas veganas porque são gostosas. Então toda essa realidade aqui, que eu passei durante muito tempo aumentando comida, eu cansei. E trabalhando, viajando, mantendo a vida. Não sou atleta, né? Porra, começou a ser muito difícil. E aí, quando eu tive aquele desvio e ganhei gordura, eu dei uma desanimada. Confesso, mas eu voltei pro eixo. Por quê? Principalmente rede de apoio. Cara,
ter as pessoas certas com você te ajuda a manter o fluxo. E aí, dentro desse cenário, eu somo outros fatos. Eu tive um ano, pessoalmente, aqui com muitos estresses. N aspectos. Dentro disso, ainda há um outro fato. O tempo que eu não tiro férias e realmente me desligo por um tempo maior. É bastante tempo, inclusive. E, então, está prestes a acontecer isso. Vou tirar minhas férias, vou relaxar a cabeça, etc. E dentro desse cenário... Mas não vou parar de treinar nem de fazer o trampo que eu tenho que fazer aqui com a comida. Só que agora eu tô numa fase que eu me permiti, algumas semanas aqui desse final de ano, falar, cara, vou pegar mais suave, vou pegar mais leve, vou no meu tempo. Eu não vou fazer coisas que eu não tô afim, sabe por quê? Porque eu agora tô entrando de férias, eu preciso descansar, são 3 anos aqui que eu preciso condensar em algum tempo de descanso que eu vou ter aqui na frente. Porra, sabe, eu não vou ficar me cobrando mais. Aí tu fala assim, caraca, Vitor, tu falou um monte de coisa maneira pra chegar aqui no final e falar que agora tu não vai seguir a dieta. Não é isso que eu tô falando, eu tô seguindo a dieta. Só que, hoje eu vou almoçar na rua. Eu vou levar meu filho, né, no shopping, a gente vai comprar um presente lá pra uma festinha que ele vai de um amiguinho, e a gente vai almoçar no shopping. Eu não vou comer lasanha, eu vou comer arroz, eu vou comer feijão, eu vou comer frango, eu vou comer legumes, eu vou comer salada. Só que eu não vou pesar exatamente. E é isso que eu quero dizer. Eu vou virar e falar pro cara lá, que é um lugar que eu gosto de ir, ele já até me conhece. Cara, a porção de arroz tem quanto? 200 gramas? Pô, faz uma com 300 pra mim aí. É isso, sabe? Então, o se desviar aqui não é muito. Não é, ai meu Deus! É simplesmente eu não ter todo o trabalho de fazer tudo, talvez na mesma hora. Eu não tô comendo, talvez nos horários mais regulares possíveis. Tô fazendo isso com alguma flexibilidade. Eu não tô acordando todos os dias no mesmo horário. Por quê? Porque meu corpo já tá cansado de um ano inteiro que eu ralei, dei duro pra caramba. Então acontece, né? Preciso descansar. Todo mundo precisa descansar. Então eu contemplei no meu descanso um pouquinho daquilo que é mais difícil pra mim. Mas eu não posso me abandonar. Não posso abandonar. Por quê? Se eu abandonar isso, cai na frase que eu falei antes. Quanto mais você se afasta de algo, mais pode acabar se afastando em maior intensidade. Então, a dieta tá ali. Ontem, por exemplo, eu tive uma confraternização com os amigos. Putz, eu comi lá tudo que eu queria comer. Levei uma salada, mas comi tudo que tinha lá. Comi doce, comi as coisas que tinha. Mas, hoje é domingo. Eu vou treinar, eu vou fazer meu cardio e eu sei que eu vou fazer isso, assim, com muita vontade, daqui a pouco, mais tarde. Sabe por quê? Porque eu sei que ontem eu comi coisas que aumentaram o porte de glicogênio em mim e eu vou ter mais condições de fazer um treino sensacional hoje. Então, eu vou lá e vou fazer melhor. Esse momento que eu estou vivendo é um momento bem legal, porque é um momento de adequação aqui dos meus limites, respeitando a minha vida e não tentando adequar a minha vida para o meu corpo, mas respeitando o que eu posso fazer com o meu corpo dentro da vida que eu tenho. As coisas que eu podia mudar, cara, eu acho que eu já mudei. Eu vim mudando coisas. Radicalmente, aí tô chegando no meio termo aqui. Então, isso se conecta com o que eu falei no início. É um corpo para sua vida, uma vida para o seu corpo. Porra, cara. Porque levar uma vida para o seu corpo é muito estressante. Então, eu me estressei com isso. E eu agora estou me permitindo entender qual é o meu ponto de equilíbrio. Se um dia eu falar, porra, eu quero competir, eu quero virar atleta e etc., aí eu digo para você o que eu vou fazer. Mas não é o caso. Eu tenho uma vida executiva, eu tenho um trabalho ali, uma N responsabilidades, viagem. Isso é o meu foco também, não pode ser só o meu corpo, entende? Então, depois que eu reconheci isso, eu comecei a entender que eu tô cansado, eu preciso de um descanso. E 2, eu tenho que entender qual é agora o meu ponto de equilíbrio. É óbvio que eu hoje me sinto bem com a estrutura que eu tenho, com a força que eu tenho e com o desempenho que eu executo nos meus treinos.
Mas o quanto eu consigo manter uma vida saudável pela alimentação, que para mim é o aspecto mais complexo, afinal de contas eu tenho que preparar minha comida, essa coisa toda, barra aquilo que a minha vida exige de mim. Será que vale a pena, eu ficar carregando marmita quando eu viajo só para comer uma refeição dentro do avião? Talvez eu possa fazer uma troca mais suave ali para frutas com whey protein, uma coisa mais rápida. E depois eu recompenso aquilo. Eu digo, eu sigo o plano. Então, é esse tipo de coisa que eu preciso entender sobre mim. E não é sozinho, né? Então, pessoal, acho que esse episódio foi um episódio que eu falei sobre o que eu fiz, como eu fiz, o que eu aprendi e o que eu estou repassando para vocês aqui. Eu de verdade desejo que, como um episódio de encerramento, de conclusão aqui do DNA, dessa temporada, o nosso 9º episódio, ele sirva para consultas futuras. E quem sabe aqui você até não consiga aplicar de verdade esses pilares que eu passei e ter resultados significativos com eles. Lembrando das dicas adicionais que eu trouxe aqui. O que você vai deixar para trás, o quanto você quer algo de verdade, e não entender, e ter uma separação muito clara. É um corpo para a tua vida, uma vida para o teu corpo. Isso aqui você precisa deixar muito claro, para você não entrar em paranoia, né? Então, pessoal, eu só quero concluir agradecendo a companhia de vocês. Continuem me acompanhando aqui. 2023, certamente eu terei mais coisas interessantes para compartilhar e o trampo vai continuar, o trabalho vai seguir e eu, felizmente, tenho pessoas incríveis aqui ao meu lado me auxiliando, me apoiando, sejam elas as pessoas, de novo, sem medo de ser feliz, as pessoas que eu trago para perto e que me ajudam porque tem um serviço associado, as pessoas que eu me inspiro e eu não conheço e as pessoas que estão do meu lado dia após dia, que eu posso acessar para servirem também de combustível para os meus próximos voos. Então, galera, simplesmente busquem aqui inspirações e levem isso para a prática, porque sem a prática não vai ter resultado. Não existe mágica, existe trabalho, tá bom? Então definam tudo isso e, óbvio, eu vou querer saber aí dos resultados que vocês terão daqui para frente. Mandem no Instagram, comentam no YouTube, onde vocês quiserem. Eu aguardo por vocês e 2023 tem muita coisa legal por vir. Um bom Natal, um bom Ano Novo para todo mundo. Nos vemos em breve. Até lá. Tchau!